renovação. Josué, capítulo 24, do versículo 14 ao 15, diz assim: Agora temam o Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas, aqui está a promessa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Coloca aí no chat aí, eu e a minha família serviremos ao Senhor. E renovação é fazer com que algo fique como novo. E Josué foi esse jovem, foi essa pessoa que renovava os seus votos, as suas alianças todo o tempo. E quem foi Josué? Josué foi esse jovem companheiro de Moisés e depois o seu sucessor. Ele era um guerreiro, por isso Deus lhe chamou para lutar e defender o povo de Deus. Ele conquistou a terra de Canaã, cumprindo-se a promessa que Deus havia feito lá atrás a Abraão, Isaque, Jacó e também a Moisés. Dos 600.000 que marcharam a pé do Egito, somente Josué e Calebe entraram na terra prometida, porque todos os outros morreram por causa do pecado. Quebraram a sua aliança com Deus, feita com Moisés. Foram enterrados lá no deserto, e somente seus filhos puderam continuar a caminhada. Então havia uma nova geração de pessoas jovens que precisavam fazer uma aliança com o Senhor, uma aliança com Deus. E quantos jovens nessa noite que estão aí assistindo querem fazer uma aliança com o Senhor? Então compartilhe esse vídeo, compartilhe aqui essa mensagem, escreva aí no chat: eu quero fazer uma aliança com o Senhor. O Senhor ali naquela época ele havia operado maravilhas no meio deles, abrindo o mar, parado ali o Jordão para atravessarem. Deus ali parou até mesmo o sol e a lua, e muitos outros milagres Deus fez. Venceram todos os inimigos externos, mas não venceram o pecado dentro deles. Mesmo vendo os milagres, o povo continuava pecando contra o Senhor. Por isso Josué chamou aquela nova geração para fazer uma aliança com ele. Para Josué e Calebe, aquela era uma renovação de sua aliança, mas para o resto do povo era a primeira vez que faziam essa aliança. Da parte de Deus, a mesma aliança continuava fiel, mas da parte do povo era preciso renovar. E você é este jovem que Deus escolheu para renovar a aliança, ou para fazer uma nova aliança com Ele. E como renovar a aliança com Deus? Como nós faremos isso? Vamos aprender então com Josué, que foi fiel em sua aliança com Deus, e como ele ensinou ali a sua geração como fazer isso. E o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês é: temam o Senhor. Josué, capítulo 24, 14, ali diz assim: a primeira coisa que Josué fala ao povo para fazer uma aliança com Deus é: agora temam o Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates no Egito, e sirvam ao Senhor. É o que Deus está falando através de Josué. Josué lhe chama o povo para temer a Deus. E o que é temer a Deus? Seria ter medo? Não, claro que não. Temer a Deus é ter fé, mas também respeitar o seu poder grandioso. Para Josué, o temor significava muitas coisas. Significava ali, primeiramente, como eu posso aqui falar para vocês, se vocês quiserem colocar ali como um ponto, é temer a Deus com integridade. Ou seja, ali a palavra diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Deuteronômio 6,5. Servir a Deus por inteiro não é servir a dois senhores, ficar dividido. Essa aliança, ela deve ser o quê? Voluntária, de todo o coração, com consciência. Por isso Josué perguntou ao povo 3 vezes, e eles também responderam 3 vezes que eles queriam servir ao Senhor. Por isso, nesta noite, Deus te convida a ter ali temor a Ele com
o quê? Com integridade, com todo o seu coração, com toda a sua força. Não ser ali dividido entre dois senhores e imunde as coisas de Deus. E qual o outro ponto? Com fidelidade ter temor a Deus. Ser fiel a Deus em tudo e em todo lugar. Ser fiel é cumprir os seus compromissos, como falaram ali espontaneamente que queriam servir a Deus, o povo. Josué lhe adverte que não poderiam fazer esse compromisso ali, pois se faltasse, Deus o castigaria. Muitas vezes nós fazemos isso, não entendemos, mas fazemos ali parte do temor ali que devemos a Deus. Mas muitos pensam que Deus, por ser amoroso e perdoador, sempre vai perdoar depois, sempre vai dar mais uma chance. E é isso que nós não podemos permitir. Temos que ter esse temor a Deus também com fidelidade. Outro ponto seria, como disse ali a palavra de Josué, joguem fora os deuses. Ou seja, temer a Deus implica em abandonar toda idolatria. É tudo que eu coloco acima de Deus. Deus quer exclusividade. Isso significa que deixamos tudo que não é do Senhor, tudo que toma o lugar de Deus em nossas vidas e colocamos o Senhor em primeiro e único lugar. Muitas vezes nós precisamos deixar as crendices, as vaidades, os costumes, as coisas desse mundo que ficamos ali agarrados a eles. Isso é uma libertação de tudo que não é de Deus. Precisamos temer a Deus de modo a nem olhar o que Deus não aprova. Isso é temer ao Deus Todo-Poderoso, servindo ao Senhor com integridade, com todo o coração, com fidelidade e renunciar tudo que não é dele. Então, queridos, faça agora uma aliança com Deus, tenha temor a dele, crie agora um pacto com Deus, de fazer ali um compromisso, de ter essa aliança de temor com o Senhor, com integridade, com fidelidade, deixando as coisas desse mundo e servindo somente o nosso Senhor Todo-Poderoso. O segundo ponto é aliança de santidade. Josué ele conhecia o Senhor e ele sabia que o nosso Deus é um Deus santo, nosso Deus é um Deus zeloso, por isso era preciso ter santidade. Ele havia visto ali a glória de Deus várias vezes sobre o monte quando falava com Moisés e ouvia até mesmo a voz do Senhor como um trovão. Precisavam ali eles se santificar para enfrentar as lutas espirituais que teriam e receber a interferência milagrosa ali de Deus para suas vidas, para livrar eles de todo o mal. E o que é ter santidade? É lutar contra o pecado dentro de nós mesmos. Muitas pessoas fazem promessas ao Senhor de pedir a Deus um milagre antes, mas depois, se Deus fizer primeiro, eles vão lá e mudam as suas vidas. Mas não é assim. Josué, ele disse ali ao povo, Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Não podemos negociar as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, fazendo trocas com Ele. Josué era um homem cheio de discernimento de Deus e de espírito de revelação. Certa vez, ali após vencer uma batalha, Deus havia mandado que ninguém pegasse nada daquele povo ali, mas teve uma pessoa que pegou. Deus mostrou então a Josué que teve ali um homem que confessou ter ali pegado ali uma capa da Babilônia. Tudo isso era com o objetivo de manter o povo santificado, para não serem derrotados pelos inimigos. A santidade, queridos, é a condição para que Deus opere um milagre sobre a sua vida. O pecado enfraquece e traz derrotas em nossas vidas. Faça agora uma aliança de santificar a sua vida ao Senhor, para que então Deus possa fazer milagres e maravilhas sobre o seu coração e sua vida. Deus quer fazer uma aliança de santidade com você. Sabe por quê? Porque Ele quer que através da sua vida você possa operar milagres. Qual é o milagre que você deseja? Que Deus agora possa vir sobre você e desempenhar esse papel. Outro ponto seria aliança com a palavra de Deus. A primeira recomendação que Deus deu ali a Josué, quando ele começou lá no princípio o seu ministério, foi que não se apartasse da palavra, nem se desviasse dela de modo algum, pois a palavra seria o seu manual de orientações. O segredo, então, queridos, do sucesso de Josué era que sempre ele seguia as instruções do Senhor, ouvindo a sua voz.
Lá no princípio, a Arca da Aliança, que tinha ali dentro dela as tábuas da lei, sempre ia à frente das batalhas e caminhadas. Por isso ali o Rio Jordão ali se abriu e as muralhas de Jericó caíram. Quando a palavra de Deus vai à nossa frente, nós temos a luz em nosso caminho, em nossa direção. Não podemos colocar essa luz debaixo, né, da cama, e sim sempre o que é em cima, para iluminar as nossas vidas e os nossos caminhos. A Bíblia é como um Waze que mostra o caminho que devemos seguir. E em todos os momentos da nossa vida podemos consultar a palavra de Deus, que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na sua justiça, o que diz em 2 Timóteo. Por isso faça com o Senhor uma aliança de ler sua palavra, de colocar a Bíblia como seu livro ali de cabeceira todos os dias. Leve em todos os lugares, não deixe ela de lado, não faça nada sem antes buscar a palavra de Deus. Mas não leia a Bíblia como um manual da sorte, mas estude, examine como Jesus ordenou, que a fé vem por ouvir a pregação da palavra de Deus. Porque eu tenho certeza que nesta noite Deus quer fazer uma aliança da palavra de Deus com você. Quantos desejam e creem nisso? Diga amém, eu creio. Por isso renove a sua aliança com Deus essa hora. Abra agora desde já o seu coração. Peça agora a Ele. Nós não podemos deixar nosso compromisso com Deus ser como os propósitos e compromissos que fazemos desse mundo e quando passa o tempo não cumprimos e deixamos de lado. Precisamos sempre renovar o nosso contrato com o nosso Senhor. A parte do Senhor, ela é imutável e permanente e eterna, mas nós precisamos de tempo em tempo nos avaliar e ver se pecamos contra o Senhor, quebrando a nossa aliança com Ele. Então devemos pedir perdão ao Senhor e recomeçar. Deus está te dando uma nova oportunidade. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão, disse ali em Salmos 37, 23 e 24. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Se você ainda não fez uma aliança com Deus, aproveite esta oportunidade. Mas se você já fez uma aliança com o Senhor, renove a cada dia, porque o nosso Deus é eterno e não falhará em suas promessas. Faça uma aliança de temor a Deus, de viver em santidade com Ele e também com a palavra de Deus todos os dias da sua vida. Como disse ali a palavra, não foi eu o que ordenei a você? Seja forte, corajoso, não se apavore, nem desamine, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia! Essa é a promessa de Deus para o seu coração. E se você que está assistindo nunca fez uma aliança com o nosso Deus, hoje eu te convido a fazer uma nova e eterna aliança com Ele através de Jesus Cristo. Jesus, Ele te ama e deseja fazer uma aliança com você nesta hora. Por isso, lá na cruz do Calvário, ali Ele derramou o seu sangue. Para quê? Para redimir as nossas vidas. Pelo sangue de Jesus, nós fomos redimidos do poder de todo inimigo que existiu sobre nós. Pelo sangue de Jesus Cristo, todos os nossos pecados são o quê? Perdoados de toda maldade. Você é perdoado e justo. Pelo sangue de Jesus, nós somos purificados de todos os nossos pecados. Pelo sangue de Jesus nós somos justificados e inocentados de toda acusação do mal. É como se eu nunca tivesse pecado. É assim como Deus olha para você nesta hora. Porque pelo sangue de Jesus nós somos santificados. E o que é ser santificado? É ser separado para o nosso Deus. Você foi escolhido por Deus nessa noite para ser um Josué dessa geração. Para alcançar todas as promessas de Deus para a sua vida, mas você precisa agora fazer uma aliança com Ele, ter o temor ali diante de Deus, santificar, ser separado para Ele, não permitir que o pecado tome conta da sua vida. E o que é pecado? É tudo aquilo que me separa de Deus, tudo aquilo que rouba a sua presença de Deus. Nós precisamos o quê? Colocar Deus sempre em primeiro lugar. Temos que deixar os nossos ídolos. Quem é o teu ídolo? O que tem
o que você tem colocado acima de Deus? O que tem impedido você de servir e adorar ao Senhor todos os dias? Que você agora peça perdão para o Senhor nesta hora. E também que você tenha a sua vida ali, com integridade, com fidelidade, santificado para Ele, separado para que Ele possa se aliançar. Por quê? Porque Deus fez uma aliança conosco há mais de 2000 anos atrás. Ele amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que entregou o seu Filho, o único Filho, por amor a você, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna, para que as promessas de Deus possam se cumprir diretamente no seu coração nessa hora. E eu gostaria, nesse momento, de fazer uma oração junto com você. Por isso, eu te convido agora, você a fechar os seus olhos e fazer uma oração, assim junto comigo, com o seu coração aberto, pedindo a Ele: Senhor, eu quero ter uma aliança. Senhor, nesta hora eu desejo renovar a minha aliança com o Senhor. Eu necessito e eu preciso de Ti, Senhor. Eu não quero mais servir ao Senhor com medo, com as minhas frustrações, mas sim, Senhor, ter a fé e a esperança que no Senhor os milagres e as maravilhas alcançarão a minha vida. Senhor, eu quero ter integridade, servir ao Senhor com integridade, ó Deus. Servir ao Senhor com fidelidade, com todo o meu coração. Eu quero, Senhor, deixar as coisas desse mundo. Eu quero jogar fora todos os ídolos. Tudo aquilo que eu, Senhor, arrastava junto comigo. Nesta hora eu quero deixar de lado, porque eu quero ter somente um ídolo, um único Senhor, que é o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Senhor, hoje eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo, Senhor, de ter caminhado, de ter andado, Senhor, longe de Ti. Por isso hoje, ó Deus, eu peço perdão, perdoa, Senhor, os meus pecados, porque assim como disse a Tua palavra, pelo sangue de Jesus, nós fomos, Senhor, perdoados de todo pecado. Deus nos vê como se nunca, Senhor, tivéssemos pecado, ó Senhor. Limpa, Senhor, o meu coração, purifica as nossas vidas, porque eu creio que através do sangue de Jesus Cristo, nós fomos, Senhor, separados para Ti. Você foi separado para o Senhor. Você foi santificado para que essa palavra de Josué se cumpra na sua vida, que você e a sua casa servirá ao Senhor. Para que esta palavra hoje possa andar junto com você. Por isso Deus disse ali em Josué 1:9, seja forte e corajoso, não temas, eu estarei com você por onde você andar. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Por onde você andar, jovem, o Senhor estará com você. Que você agora se levante como um Josué, que você agora se levante como um jovem vitorioso, perdoado, redimido, justificado, limpo de todo pecado, separado para Deus, para ir e avançar em todas as promessas de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus te escolheu nessa hora, não para ser um derrotado, não para ser um fracassado. Deus te escolheu, querido, não para você andar aí pelos cantos, choramingando, não. Deus te escolheu porque Ele te ama. Deus te escolheu porque Ele tem um propósito na sua vida. E qual é o propósito dele? Que você caminhe como Josué caminhou. Não pelas forças do seu próprio braço, mas pelo poder de Deus que estava sobre a sua vida. E eu creio que esse poder alcançará o seu coração, alcançará a sua família. Porque Deus ali, há mais de 2000 anos atrás, Ele fez uma aliança comigo e com você através do seu Filho Jesus Cristo. Por isso a Bíblia nos diz que é a nova e eterna aliança, não há outra aliança. Que esta aliança nesta hora se renove no seu coração, que você agora tome uma decisão de dizer: Senhor, eu renovo a minha aliança, nova e eterna aliança em Cristo Jesus, que através do sangue de Jesus, eu sou mais que vitorioso, eu sou um bem-aventurado. Deus está comigo por onde eu andar, por onde eu caminhar. Que você possa ser luz
para outras pessoas que tanto necessitam, para os seus amigos, para os seus familiares. Você que está escutando essa palavra, é com Deus, é com você que Deus está querendo falar agora. É com você mesmo. Talvez você às vezes pensou, mas meu amigo poderia estar escutando isso, meu pai poderia estar escutando isso, ou meu filho, enfim, ou algum parente. É com você. Deus escolheu você. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Como disse ali a Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que deu a vida do seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Que você receba agora esse presente da parte de Deus para o seu coração. Que você possa ter daqui em diante os seus dias abençoados. Que você não deixe de escutar as palavras do livro sagrado que é a Bíblia. Para que você todos os dias possa crescer em fé, em alegria, em sabedoria diante de Deus. Que você possa ter aí uma semana, um mês mais que bem-aventurado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.